Pessoal, um vídeo bem rapidão aqui, ó. Esses dias eu tava olhando a minha caixa de e-mails e eu lembrei da vez que eu fiz a CPA 20. Fiz a minha CPA 20 em 2019. Só que a primeira vez que eu fiz, eu reprovei na CPA 20. Eu tive que reagendar ela, só consegui vaga para 2 meses depois e na segunda tentativa eu passei. Só que eu ia chamar para a atenção na diferença que deu. A primeira vez que eu fiz a CPA 20 eu tirei 62% da prova, acertei 37 questões. A segunda vez que eu fiz já deu 90%. Então a diferença num prazo de 2 meses ali. E eu lembro que eu só peguei a sacada pela dica de um colega meu, que na primeira vez eu tinha feito um cursinho, até o professor era muito bom, era do professor Edgar de Abreu, tá? É um excelente professor, tem excelente método de estudo e tudo mais. Só que com um período curto de estudo é mais complicado você conseguir sintetizar muito conhecimento e principalmente pegar a malícia da banca. Que eu lembro quando eu fiz a prova, eu sabia sobre os assuntos que estavam perguntando na CPA 20, sobre investimentos, sobre fundos, eu tinha noção disso aí. Para mim, eu tinha acertado a questão. Só que no resultado, ele mostra na tela na hora para você que não foi isso que estava aparecendo. Né? E eu fiquei muito frustrado nessa época. E aí um colega me falou, Max, o que você está errando, cara, é só na maneira como você está encarando as questões. Você acaba jogando uma interpretação que às vezes extrapola do que realmente está pedindo, às vezes está olhando de uma maneira muito mais técnica, alguma coisa que você está errando a malícia, você não está conseguindo ver a malícia da banca ali na hora de fazer a pergunta para você, que tem muito isso na CPA 20. Vou te dar uma dica. Estuda só assistindo vídeo do YouTube de um professor chamado Lucas Silva e um negócio chamado pré-prova. Pré-prova do Lucas Silva. Você que está fazendo CPA 20 aí, por exemplo, você pesquisa isso. Pré-prova Lucas Silva. Tá? O que é essa pré-prova? Simplesmente os alunos vão lá, fazem a prova do CPA 20, passam as questões para o professor Lucas Silva, até que o professor era assistente do Edgar de Abreu antes, e aí o professor resolve uma bateria de questões que ele chama de pré-prova, tá? E são provas que realmente caíram. Então, são questões, aliás, que realmente caíram na prova da CPA 20, tem do CE, a CPA 10 também, e que, logicamente, tem uma alta probabilidade de cair questões parecidas, tá? E mais importante é como a banca pergunta, qual a jogada que ela está fazendo ali. Até muitas vezes, na minha opinião, ela não quer saber se você sabe sobre o assunto. Ela quer saber se você entende a malícia dela na hora de responder aquilo ali. E aí eu fui lá, estudei por esse pré-prova do Lucas Silva e deu essa diferença aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Aqui na tela do computador, esse aqui foi o primeiro resultado que eu recebi. Ó. Recebi direto do e-mail da Ambima mesmo. Tá meio uma amarelinha assim porque eu pesquisei sobre CPA 20, tá? 62% da prova, com 37 respostas corretas. Isso aqui foi dia 8/6, beleza? De 2019. Vamos olhar aqui agora o outro. Esse aqui. Esse aqui já foi o segundo, ó. Já foi feito dia 9/8, tá? 2 meses depois. Eu não estudei mais conteúdo, eu só assisti vídeo do Lucas Silva do pré-prova, não precisei pagar outro cursinho, tá? Não me adaptei muito bem naquele curso do Edgar de Abreu, não precisei comprar outro. Foi só vídeo gratuito do YouTube, do pré-prova do Lucas Silva, até mérito total aí pro Lucas Silva nesse quesito ali. E consegui ter essa evolução aqui, saltando de 62% para 90%, tá? Então, nessa época eu não entendia muito bem ainda que estudar por questões é uma coisa muito eficiente. Nessa época eu ainda acreditava que você estudar por um conteúdo, exaurir todo o edital, por exemplo, das possíveis cobranças que podem ter na sua prova, que muitas delas nem vão cair na prova, na verdade, era o melhor caminho. Tá? Depois de eu aplicar essa primeira técnica de fazer questões, ou ver alguém fazendo questões ali comigo para ensinar como fazer questões, principalmente daquela banca específica, no caso aqui a Ambima, era um método muito mais eficiente. Tá? Depois disso, comecei a entender sobre isso aqui. Então, para quem ainda duvida sobre a questão de você fazer questões, ela lapida você, ela deixa muito mais afiado. Tá? Não é só uma questão de você saber o conteúdo sobre crase, por exemplo, é você saber exatamente como a banca pergunta isso. E geralmente ela tem um DNA nela, ela tem a mesma maneira de perguntar. Ela pode trazer diversas questões diferentes, mas a maneira como ela vai perguntar, as comparações que ela vai fazer, geralmente são muito parecidas. E você mata em vez de você levar 1 minuto para você pensar e entender a questão, quando você começou a ler, você já entendeu o que ela vai fazer, o que ela vai perguntar, meio que você já está adivinhando já qual é a intenção real da banca ali. Tá? Então, fazer questões é uma maneira de você testar se você realmente sabe e praticar exatamente a entender qual é o DNA da sua banca. Beleza?